Povo, pronto, vamos lá. Eu não sei se eu vou conseguir gravar esse vídeo sobre a gripe espanhola em 15 minutos, porque assim, tem duas coisas graves. A primeira, eu falo demais, todo mundo já sabe disso. A segunda é que tem coisa pra caramba pra falar. A nossa série tá sendo pandemias, né? Então falamos sobre a peste negra ou peste bubônica e a peste pulmonar no último vídeo. E hoje nós iremos falar sobre a gripe espanhola. O que me motivou a fazer isso, na verdade? O que me motivou a fazer essa coletânea, digamos assim, sobre pandemias, foi ter ouvido primeiro do presidente do Brasil que o que está acontecendo com o Covid-19 vai passar já já, porque já passamos por coisas muito piores, não passamos. E depois ter ouvido do deputado, né, Carlos Bolsonaro, que a ofensa que ele está fazendo, porque a todo momento Donald Trump e ele chamam o novo coronavírus de gripe chinesa, né? É uma atitude xenofóbica, a gente sabe disso e é comum eles fazerem isso. O tempo todo tentando jogar as pessoas contra a China. E eu já vi na internet memes, vídeos com pessoas assim, tipo, se voltando contra os chineses. Isso é muito triste e a gente não pode deixar, né, que isso aconteça nem alimentar um sentimento desse. E aí eu fui pensando, o que a gente pode fazer? O que eu posso fazer pra melhorar? Mas aí, nesse dia que ele falou sobre os chineses e ofendeu e tal, e que o embaixador chinês tomou uma atitude, pediu que ele se retratasse, ele disse que não era nada demais, porque ele falou assim, besteira, é comum no mundo as epidemias ou as pandemias levarem o nome do lugar de origem delas. Por exemplo, a gripe espanhola não leva o nome da Espanha e ninguém nem se incomoda. Aí eu fiquei, oi? A gripe espanhola não é da Espanha. O nome gripe espanhola se origina justamente numa coisa bem contrária, assim. Na época, Primeira Guerra Mundial, daqui a pouco a gente fala nisso, na época, os meios de comunicação que cobriram a pandemia, que noticiavam o tempo todo, era em Madrid. Ou seja, a Espanha estava neutra, vamos colocar assim, na Primeira Guerra Mundial, e teve essa importância de estar o tempo todo noticiando, informando o mundo sobre essa gripe nova, né, que estava assolando a Europa, devastando os campos de batalha, e ninguém conhecia. Já se sabe que é uma variação da H1N1 e 25 vezes mais forte que uma gripe comum, né? Do que uma gripe qualquer, vamos colocar assim. Pra gente poder entender um pouco da gripe espanhola, e eu não sou da área de saúde, nem sou bióloga, nem coisa parecida, eu vou trabalhar a questão histórica, sem deixar claro que de fazer comentários, porque é importante pra gente. O que a gente não pode deixar de estar lembrando o tempo todo, gente, é que as pandemias, as epidemias, elas estão presentes na história da humanidade o tempo todo e de tempos em tempos. Essa gripe, por exemplo, que é a gripe espanhola, que a gente vai trabalhar hoje, existe registro dela do século XVI, 1540, por aí. Existe um registro histórico de que uma gripe assim, tal, com esses sintomas, já havia, né, acontecido na Europa. Mas ela fica de fato conhecida, notificada nesse período da Primeira Guerra Mundial. Ontem, uma ex-aluna minha, Nanda, ela mandou uma imagem assim, falou, Shirley, olha o que tá circulando na internet, né? Tá correto? E eu fui olhar o povo fazendo aquele drama, né? De tempos em tempos a pandemia vem para dizimar a humanidade, aí vinha tudo assim, tipo 1520, 1420, aí vinha 1920, a gripe espanhola como surgimento. Não,
A gripe espanhola, ela surge mesmo notificada e matando muito já no ano de 1918, né? Que seria o último ano da Primeira Guerra Mundial, mas 2 anos antes de 1920. E o primeiro registro da gripe espanhola para o mundo vem dos Estados Unidos, né? Houve um movimento, uma manifestação na Filadélfia, e em prol, inclusive, da guerra, né? De conseguir, conseguir doações, né? Conseguir dinheiro, verbas, mantimentos, conseguir movimentar o povo na época, na Filadélfia, em prol do que estava acontecendo na Primeira Guerra Mundial, na qual o Brasil, os Estados Unidos tinha entrado um ano antes, né? Porque eles entram na guerra em abril de 17, isso eu já falei em outro vídeo pra vocês. Então, o que vai acontecer? A Primeira Guerra Mundial, como a gente já falou, todo o tempo eu tô voltando porque é necessário, ela foi de 1914 a 1918, onde a batalha ocorreu na Europa, certo? Mais precisamente na parte ocidental, né, da Europa. Não só, mas muito, né? Houve também, claro, na parte mais oriental, batalhas entre a Rússia e a Alemanha, mas a população e o fronte de combate ficou muito concentrado ainda na parte mais ocidental. Existiu uma estratégia de guerra na Primeira Guerra Mundial, que eu falo muito para meus alunos assim, que quem foi o gênio, né, para não dizer outra coisa, que criou a estratégia da guerra de trincheiras. Minha gente, a guerra de trincheiras, que eram aquelas valas, né, que eles ficavam dentro e meio que baixavam e levantavam o tempo todo, né, na sorte de ver se ia levar um tiro ou não, aquelas valas em que os soldados entravam. Gente, a guerra de trincheiras matou mais do que essa primeira fase da guerra toda. Se morria muito mais pelas consequências trazidas pelas trincheiras do que por tiro em si. A trincheira, ela era um local completamente insalubre, onde os soldados ficavam horas, semanas, né, meses, muitas vezes, enfurnados naqueles buracos. E naquelas valas, você tinha de tudo. Você tinha água de chuva, você tinha sangue, dejetos como fezes, urina, corpos, que muitas vezes eles não conseguiam, não dava tempo de tirar todos os corpos, e eles ficavam na vala, né? Tem narrativas de alguns sobreviventes, isso óbvio na época, que eles diziam assim, era comum você ter um amigo que acabou de levar um tiro na cabeça e você ter no meio daquela água massa cefálica, né, boiando. É algo assombroso. Como esperar que num ambiente desse exista saúde? Como esperar que as pessoas não adoeçam no frio, com os pés molhados durante dias, sem tirar os coturnos, sem tirar aquelas botas? Aquele pé começava a gangrenar, né? A circulação parava de ir para as extremidades, né? Principalmente nesse caso aí do pé. E eles até tinham uma denominação, né? Para pessoa que chegava com o pé gangrenado, com o pé preto, eles chamavam de pé de trincheira. Ou seja, só tinha uma saída, né, para esse membro, que era a amputação, e rezar para que não houvesse uma infecção maior e tivesse que perder a perna ou que chegasse a óbito. Então, a gente precisa falar sobre isso. Então, se não der para terminar a explicação nesse vídeo, eu vou ter que gravar, né? Eu vou ter que dividir, na verdade, o vídeo em 2 partes, como eu fiz com o primeiro, porque não tem como eu explicar para vocês. Eu não tô explicando a parte de saúde só, né? Não é minha parte. Eu vou citar, mas estou explicando a parte histórica. E aí, esses soldados doentes, sacrificados, mal alimentados, era um prato cheio para o surgimento de uma gripe muito forte que vai se alastrar, porque imagine, uma gripe em meio à guerra.
onde homens ficavam amontoados, mal alimentados, onde o deslocamento eram de tropas, ou seja, fique longe das pessoas, né? Diga não à aglomeração. Como? Na guerra. Impossível. Então, eles se deslocavam por todo aquele, né, campo de batalha. E também nós não podemos deixar de falar sobre os transatlânticos, né? A viagem que você faz hoje em horas, né, era feita da Europa para a América em 15 dias. 15 dias dentro de um navio. A gente não está falando aqui de uma viagem turística. A gente não está falando aqui de um cruzeiro, né? Chique. Não. A gente está falando aqui de uma viagem de sobrevivência, muitas vezes, e de transporte de mercadoria. Porque era guerra. Então, a situação, né? O cenário da Europa, ele era propício para que uma epidemia, posteriormente virando uma pandemia, acontecesse. E foi assim com a gripe espanhola. Ela vai se dar nesse cenário de guerra. Primeiro caso que vai realmente ser notificado é nos Estados Unidos, nem é na Europa, mas tropas, navios, mercadorias ficavam para lá e para cá. Sabia-se que tinha sido mais forte e, como é que a gente pode dizer, e se alastrado mesmo naquele campo de batalha, né, na própria guerra. E isso vai se aprofundando cada vez mais, né, deixando um cenário de devastação. Não podemos só falar de soldados. Talvez tenha começado realmente em meio a eles. Mas quem estava bem na Europa em plena guerra, né? E lembrando, Primeira Guerra Mundial, ou seja, tudo era mais difícil, era mais escasso, era mais complicado. Para vocês terem ideia, não se tinha nem estudo sobre vírus em 1918. Pouco se sabia que pudesse ajudar numa situação dessa de pandemia, de uma gripe tão forte como foi a gripe espanhola. Então, falar da gripe espanhola é falar da guerra, é falar do pós-guerra, é falar da crise de 29, é falar da história do Brasil, que daqui a pouco eu falo. Então, tá sempre uma coisa ligada à outra. Então, o que a gente vai ter, assim como, vamos botar como resultado de tudo isso, na verdade, sim, sintomas, que eu sei que muitos querem saber e alguns vão acabar perguntando. Os mesmos do que a gente está assistindo hoje com o novo coronavírus. Febre, dor no corpo, que podem aparecer em algumas pessoas e em outras não, mas principalmente essa sensação de falta de ar, né? De pressão nos pulmões. E aí eu pesquisando, né? Porque aí eu sabia os sintomas, mas não sabia muito bem para dizer com relação ao que acarretava isso. Eu pesquisando, eu vi que é porque os pulmões, eles começam a se encher de líquido, né? E isso vai passando assim, meio que faltando oxigênio, né? Na própria pele, e a pele da pessoa começava a escurecer, que era outra característica dessa mesma gripe. E, por fim, as pessoas morriam com um afogamento, na verdade, né? Não conseguiam mais, eu acho que aspirar, né? Respirar normalmente, devido à quantidade de líquidos que tinha dentro dos seus pulmões. Gente, a gripe espanhola, acredita-se que ela tenha matado no mundo o equivalente a 100 milhões de pessoas. Eu falei 100 milhões de pessoas. Isso é mais que o dobro do que a guerra matou. Entre militares e civis. Ou seja, historicamente falando para vocês, as pandemias matam e matam muito. Elas passam de uma forma como se elas viessem realmente